Queridos irmãos, bem-vindos à série de 10 vídeos sobre dízimos e ofertas. Graças e paz, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui. Temos aí caminhado nessa direção, querendo, nesses dias, se aprofundar um pouquinho e ter uma percepção melhor no que diz respeito a dízimos e ofertas, né? Entendendo o Senhor, entendendo a Deus, né? Qual a proposta de Deus para os dízimos e ofertas e como Ele vê, qual é o olhar de Deus para com essa questão. Quando nós entendemos e compreendemos alguém, quando nós olhamos para uma pessoa e qual é a posição que ela tem sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, a gente fica mais claro a posição que a gente pode assumir no que diz respeito a caminhar com ele ou contra ele, né? Ou estar alinhado com ele ou virar as costas para ele. Então, entender a Deus, entender qual é o olhar de Deus, qual é o posicionamento de Deus, qual é a proposta de Deus, o que está no coração de Deus em relação a dízimos e ofertas, é muito importante para nós, porque dá para mim e dá para você a oportunidade de nos alinharmos com Ele ou verdadeiramente virarmos as costas para Ele. Amém? E nesse tempo, nós temos trabalhado 10 passos para entender ao Senhor, 10 passos para compreender qual é o olhar, quais são as propostas de Deus, o que está no coração de Deus a respeito de dízimos e ofertas. Falamos um pouquinho já, hoje já é o 6º passo, né, que vamos trabalhar. Já entendemos que Deus é perfeito, tudo que Ele faz é muito bom, é glorioso, perfeito, que Deus verdadeiramente tem olhado para cada um de nós no sentido de contemplar e gerenciar todas as coisas, gerenciar a sua criação de perto, caminhando com ela lado a lado. O Senhor está sempre presente ao nosso lado nos tempos de alegria e tristeza, nos tempos de aflições, nos tempos de dúvida. Ele está sempre ali ao nosso lado, gerenciando todas as coisas. Temos visto que Deus é sempre presente e que Deus ele é seletivo. Deus ele vai olhando qual é a nossa posição, o nosso posicionamento, o nosso comportamento entre todas as coisas que Ele nos tem apresentado, como nós vivemos, e ali Ele vai selecionando, vai separando homens e mulheres para grandes coisas, para grandes assuntos, para grandes propósitos. Nós vemos isso ao longo do tempo, que Deus é seletivo, né? Deus tem a oportunidade de levantar homens e mulheres para coisas grandes, e você é uma delas, você é uma daquelas que o Senhor tem levantado, tem chamado, tem separado para grandes obras. Entender o Senhor é fundamental para nós, e hoje nós vamos ver que como Deus ele pede de nós obediência, sendo todas essas coisas, tendo já o nosso olhar, que Deus é assim e que pede para nós somente obediência, é bom lembrar que uma vez obediente nos alinhamos com Ele, uma vez desobedientes nos desalinhamos com Ele, ou estamos alinhados com o seu propósito, com Ele ou contra Ele. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. É bom termos isso claro no coração, porque Deus é assim. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos o 6º passo para entender essa proposta, para entender o que está no coração de Deus. Uma das coisas que Deus tem nos seus princípios e nos seus valores é que Ele não negocia. Deus não negocia com ninguém. Até porque, quando nós entramos no estado de negociação, quando eu quero negociar com alguém, eu quero oferecer para ele algo que para ele pode ser bacana e interessante, e que o seduza a verdadeiramente se render àquilo que eu estou apresentando, àquilo que eu estou colocando. Então, quando eu tento ou me coloco na posição de negociar com Deus, ou dizer ao Senhor, ou aconselhar, a fim de que Ele mude de ideia, eu estou dizendo na verdade que os seus princípios não são perfeitos, que a minha proposta talvez seja melhor do que a dele. Então eu quero trazer ao coração da igreja e daqueles que ouvem, daqueles que estão acompanhando esses passos, é que Deus não
negocia, Deus não aceita presente, não aceita suborno, não importa da maneira que você quer negociar com Deus. Uma das coisas que nós vemos muito é que muitos fazem promessa, enquanto outros fazem votos. A diferença do voto e da promessa é que a promessa eu digo, Senhor, me faz isso, e se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo para o Senhor. Já o voto não. Já o voto é você abrir teu coração, Senhor, eu vou te fazer isso de todo o meu coração. E se o Senhor se agradar, o Senhor pode me fazer isso ou aquilo. Você percebe que você não está negociando, você está ofertando com Deus? Então são posicionamentos que a gente toma ao longo do tempo e ao longo da vida que vai fazendo com que a gente se posicione ou alinhado com Deus ou na contramão dele. Então uma coisa que eu quero trazer para você é que Deus não negocia. Até porque para negociar eu preciso ser maior que Ele, preciso ser perfeito e apresentar algo mais excelente daquilo que Ele me está apresentando, daquilo que Ele me está propondo. Eu preciso ter argumento para fazê-lo mudar de ideia e admitir que o que eu tenho para Ele é melhor do que aquilo que Ele tem para mim. Deuteronômio 10:17 diz assim: pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Quem sou eu tão grande que posso instruir ao Senhor? Quem somos nós tão grande que podemos influenciar ao Senhor a fazê-lo mudar de ideia, a fim de que os planos nossos sejam melhor do que os dele? O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus perfeito. E nós só somos perfeccionistas aos olhos do Senhor. Tentamos fazer o melhor, mas perfeito só Ele. E o que eu posso oferecer ao Senhor que seja mais perfeito do que Ele tem me proposto, do que Ele tem proposto para nós? 2 de Crônicas 19:7 diz assim. 2 de Crônicas 19:7. Agora, pois, seja o temor do nosso Senhor convosco. Guardai e fazei, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas e nem aceita presentes. Senhor, faz isso para mim, porque se o Senhor fizer isso para mim, eu vou te fazer aquilo. Isso é promessa. Quem sou eu, quem é você para prometer algo para o Senhor? O que está no meu ou no teu controle? Que possamos ter a ideia de podermos oferecer alguma coisa ao Senhor. O tempo, a vida, não está no meu e no teu controle. Está no controle, na administração, está na gestão do Senhor sobre a nossa história. Por isso nada há em mim, nada há que eu possa oferecer, que eu possa presentear o Senhor a fim de fazê-lo mudar de ideia. Quando nós temos uma necessidade com nossos filhos, muitas vezes nós dizemos para ele, nós presenteamos nossos filhos por algumas ações positivas e muitas vezes fazemos promessa para eles, né? Olha, se você alcançar tal tarefa ou tal objetivo, quantas vezes eu ouvi na minha infância, né? Se você passar de ano, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, e a gente trabalhava o ano inteiro a fim de alcançar aquela proposta para obter aquela promessa. Mas o que tenho eu para oferecer a Deus que possa interessá-lo? Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é o Criador de todas as coisas, tem domínio e controle sobre tudo. Tudo que há nos céus e na terra pertence ao Senhor. O que posso eu ofertá-lo? O que posso eu presenteá-lo que possa interessá-lo? Amém? Louvado seja o Senhor. No livro de Samuel, 16 e 17 de 1 de Samuel, diz assim. Eu gostaria muito que você fosse acompanhando, para que você entendesse e pegasse a linha de raciocínio onde eu quero conduzir os irmãos. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que... 1 de Samuel 16, 7. Então vieram os homens de Kiriat Jeraim, 16, 7. 1 de Samuel 16, 7. Aí. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura
da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, pois o Senhor olha para o coração. O Senhor, nosso Deus, é um Deus que é perfeitamente gestor de todas as coisas, anda lado a lado e vê o que está dentro de você. Vê quais são as suas intenções, quais são os seus propósitos. Por isso o Senhor não aceita suborno, por isso o Senhor não aceita presentes. Ele sabe, Ele quer e quer transformar a sua essência, a minha essência, a fim de que eu ande e viva alinhado com Ele, alinhado com aquilo que é de bom, alinhado com aquilo que é de melhor. Isaías 9:6 diz assim para nós: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Quem pode aconselhar o Senhor? Quem pode ter um conselho que possa fazer o Senhor mudar a sua posição, a sua ideia? Quem o poderá? Jó diz 12:13. Jó 12:13. Aleluia. Com ele está a sabedoria, a força, conselho, entendimento. Tem. Com ele está. Com o teu Deus, com o nosso Deus está toda a força, todo o poder, todo o conselho, todo o entendimento. Quem pode aconselhá-lo? Salmo 147:5. Quem pode medir, quem pode mensurar o poder, o conselho e a bondade do Senhor, a perfeição do Senhor? Grande é o nosso Deus e grande poder, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Então eu queria compartilhar essa verdade com os irmãos, entendendo a proposta, entendendo quem Ele é. Deus é perfeito, Deus é gestor, gerente, contempla toda a sua criação, dirige toda a sua criação, tem propostas de bem e não de mal, caminha com você em todo o tempo. Deus é seletivo, Ele observa e vai separando o que é bom e o que é ruim, vai trabalhando em todas as coisas. Ele levanta aquele para obras tremendas. Deus, Ele é verdadeiramente aquele que só pede de mim, só pede para você que você o obedeça, que você esteja atento ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. Deuteronômio 10:12, para a gente fechar. Essa ideia, essa proposta desse sexto passo, que eu entendo que Deus não negocia. Não há como negociar com Ele, porque Ele é perfeito, Ele é soberano. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor pede, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas, o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o Senhor. Esse é o meu Senhor, ao qual eu preciso ver, ao qual eu preciso entender, ao qual eu preciso compreender. Não há como negociar com Ele, pois tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.